Quem já achou diz amém. Amém. Graças a Deus. Quem não achou diz misericórdia. Ainda dá tempo. O irmão que está ao lado dos irmãos que não acharam podem ajudar. Atos capítulo 20, 17. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me ocorrerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constitui bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e ao que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém. Amém. Uma palavra de oração, amado pastor. Ontem eu fui à casa do nosso bispo perguntar o que eu devo trazer de mensagem para o povo amanhã, o nosso bispo Bonaher. Que tipo de mensagem? Ele disse, amanhã é a apresentação do pastor da igreja. Tem que trazer uma mensagem de exortação a ele, a sua família, e falar da importância do papel de um pastor para que a igreja saiba também. Por isso, abrimos esta passagem que acabamos de ler. Vamos ministrar sobre estes versículos e depois, no final, traremos o nosso pastor para apresentar como pastor consagrado desta igreja.
Olha a igreja lá, paga. E acredito que é uma grande bênção para a igreja de Josina Machel. Que não é manawera ile iriti ora era para ile igreja Josina. O vosso líder não é mais um ancião. Ala holle nyu kanaka tobano ancião. O vosso líder aqui é um pastor consagrado. Ala holle ari a holleli over ali antata andro. É ou não é uma grande bênção para a igreja? Era kunara era yorera kinaka orera. Então nós viemos celebrar este ato solene e de extrema importância para esta igreja. Era kahi ni wale utapela ula mpantula olele kale opel bangajola. Amém. Então, eu pedi para abrirmos a palavra do Senhor em Atos, capítulo 20, porque é uma palavra muito importante do apóstolo Paulo. Paulo tinha chamado os pastores de Éfeso, os presbíteros de Éfeso, os bispos de Éfeso. No início são chamados de presbíteros, mas os presbíteros, na palavra de Deus, eles exercem o papel de pastoreio no meio do povo de Deus. Está aí no versículo 28, onde ele faz exortações a estes homens. Diz que o Espírito Santo os constituiu como bispos. O papel de bispo é papel de presidir sobre a igreja. E no mesmo versículo diz que o trabalho deles era para pastorear o rebanho de Deus. Então, estamos num texto adequado para hoje. Primeiro, quero ter uns 3 minutos para introduzir o que estava a acontecer aqui. Paulo era um grande missionário. Pregava a palavra de Deus de cidade em cidade, aldeia em aldeia, falando das grandezas do Senhor. Ele falava da palavra de Deus, e não somente isso, ele demonstrava com poder o Deus que ele pregava. Por isso que vemos pessoas que eram doentes através da pregação de Paulo serem curadas. Por isso que vemos pessoas que estavam em um estado deplorável de jugo do inimigo serem libertas. Este é o ministério de um pregador. O pregador quer onde ele vá, precisa demonstrar com poder o Deus que ele prega. Deixa Deus te usar. Não pode ficar tímido, porque o poder não é seu. O poder vem de Deus. Enquanto você prega, desafie o seu Deus. A Bíblia Sagrada diz: provai e vede que eu sou Deus. Se encontrar alguém que está doente enquanto você ministra a palavra de Deus, diz: em nome de Jesus, seja curado. Hás de ver Deus a curar. Se encontrar alguém, um endemoniado, opresso pelos demônios, você como um pregador da palavra, é necessário expulsar o demônio. Não pode ser amigo do Satanás. Não pode passar a mão na cabeça do demônio. Se ver alguém oprimido, é preciso dizer: sai em nome de Jesus. Hás de ver no mesmo momento Deus já se manifestar. Aleluia! Amém. Glória a Deus! Amém. E as igrejas onde isto acontece são igrejas que crescem.
Inkala igreja inkala unu wa muneba. Por quê? Porque nós estamos na África, amados. Porque himma diri ilabo itogo yalu boripa. Infelizmente aqui as pessoas flertam com Satanás. Ato enchwa na kala imnesha ka setwanu hubiani setwani. Tem muita gente aí sendo esposas noturnas de um espírito maligno. Haba atumu atiana nkala hoteli ya wala hotela ilaka jota kaluhi. Nesta mesma semana que me procurou uma mãe Yele semana mbale lava haba anumana hakupelaja. muito aflita. Anari ochi kula chinene. É uma executiva de uma grande empresa que eu não vou revelar, senão vou expor a senhora. Wala ka empresa yuli para chinene. Disse que a filha dela de 21 anos de idade Ana mama no kala miaka 20 na mmoja. não consegue estudar, foi à faculdade, não consegue terminar, foi só apenas um ano, desapareceu da faculdade. Na wira manane kusoma kangwahi au ifakuza escola. Depois tentaram lhe colocar numa escola de condução, ficou um mês, desapareceu da escola de condução. Ele ofuntia para wete hankukuta mweri mmoja pai nuhi antego yoso. Não tem amigos. Karina mpata nyawe. A vida dela é se trancar no quarto. Ule ntego aso witu kala mpanu kati wote. Eu perguntei, mas o que ela faz lá no quarto? Wira ka wo quarto ni wewe mvara ntego. Ela fica no telefone, Wira kan kala telefone. fica a assistir televisão. Ntego assiste televisori. A mãe, a uns prantos, dizia, não, ela não faz nada, simplesmente fica sentada. Wira kan mwana wala kivi noone nyene telefone sona wo kuma bahi quarto ni. Mas depois pesquisaram e descobriram uma coisa, Panja ya upela chutawa ya que a família dela Wira ka waloba no wewe. deu um marido noturno Aomba loba na wanu wa ohi. que nas noites vem se deitar com aquela moça de 21 anos. Wa uhi wetagiria rwanja unru pana jo mantano. A mãe tem muito dinheiro, o pai tem muito dinheiro, Atu mwana nanu mwana hana michuru kuchinje. mas a vida daquela jovem está desgraçada. Eji ukumi wa mantano uriwo tangojo hilo kaloka. E eu disse, em nome de Jesus, esta jovem será liberta. Kama njina na esio jo na kalo tukuacha. Se o problema dela não é psicológico, não é social, se for espíritos malignos, nós vamos mandar obreiros lá para orar por ela. Ya kala wira mteko uya ireta we yo muru wala itikozo masitani na waru atu wira ndongo. Este é o trabalho dos ministros de Deus. Urinteko wala atu anghole la pingo jalugo. Pregar a palavra Uhina nuluma. e pregar com poder. Nuhula jani. Não podemos ser amigos de Satanás. Ni kale ke mipata nawe anna setwana. Amém. Amen. Aleluia. Amen. Igreja Josina Machel está aqui? Amen. Estamos a acompanhar. Amen. Glória a Deus. Aleluia. Então Paulo vivia fazendo isso. Ele estava em Mileto e sempre pregava a palavra. Paulo nteko wari pia kala ko mileto sempre alele amne nuluma. Em Efésios ele ficou 3 anos ministrando a palavra, Efeso kala miaka miraro ahimaka nuluma. plantando igreja. Unigre chinchi. Enquanto ele estava em Éfeso, ele plantou igreja na Macedônia também. Narene o Efeso na hopa ka igreja mo hana meso. Ele criou um colégio de pastores, de presbíteros, enquanto ele estava lá. Au kala panga gole mpinto wa holele. E chegou no fim dos 3 anos, ele disse, agora eu estou partindo, vou embora. Pera kwa malla miaka marapera kamiva kina utawani bacha ucha. Eu vou para Jerusalém. Baki brava mono Jerusalém. Conforme vocês ouviram a leitura, ele disse, eu vou lá, eu vou morrer. Mikin brava mo kinru kwela wango. Mas eu quero deixar alguns ensinamentos para vocês. Uhiya choso me paranyenyu ba. E agora nós vamos ver esses ensinamentos. Na wana je choso biya nyaba. Primeira coisa, Yo bachera. o compromisso do pastor com Deus. Ule nteko ne batera pastora ni luku. Olha comigo o versículo 19. Diz assim, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Pergunta que eu faço à igreja de Josina Machel. Ina ko hanna wa igreja Josina Machel. Paulo servia a quem? Ule Paulo ambarlan nteko tipani. Servia a quem? A Deus. Pera kamarlan nteko le luku. E no mesmo versículo diz, amado pastor, Yo la sutaru na hinyanyu aholeli. que ele servia ao Senhor com o quê? Com lágrimas, Ana ambarlan nteko luku ni mentori. provações, Chola uhiya. pelas ciladas armadilhas que os judeus tinham constituído para o apóstolo Paulo, Nale matapa nyamira takala bangaja mashuda in mwere ele kole Paulo. mas ele continuava. Mejena nlela amira abaraka nteko. Amado pastor, infelizmente, Nyo aholeli. há de haver
pessoas no ministério, na igreja, que vão colocar ciladas na sua vida. Wera kanao na nya ministério uko kumela atu wanja uhela kaja nye mipita wolo wenyu. Continua. Ndwe wolo. Seja forte. Kale olipa. Ele disse que são judeus, conheciam a palavra. Mas Paulo diz o quê? Quando ele viu que as pessoas colocavam ciladas no caminho dele, ele ficou orgulhoso. Não. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades escondidas nas regiões celestiais. A pessoa a quem você serve chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que vai te recompensar. É Ele que vai te dar graça. O seu serviço está nele e não nos homens. Segundo ponto, o compromisso do pastor consigo mesmo. Versículo 18 e 28. Olha comigo. Versículo 18 diz assim: quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Olha o que o apóstolo Paulo está a falar. Ele olhava nos olhos dos irmãos e dizia assim: vocês sabem como é que eu me comportei aqui. Paulo não tinha medo de dizer assim: podem olhar para a minha vida é um livro aberto. Não tenho nada para esconder. Podem vasculhar. Sabem como é que eu me comporto com as mulheres? Sabem como eu lido com dinheiro? Sabem como eu lido com a obra? Vocês sabem. E nem naquele dia ninguém se levantou para apontar o dedo a Paulo para dizer: você falhou, roubou dinheiro da igreja, fez isto. É isto aqui que eu tenho como prova contra ti. Amém? Aleluia. Por quê? Porque a primeira ovelha que um pastor tem que dirigir é a si mesmo. Paulo na epístola a Timóteo diz assim: tem cuidado de ti e da doutrina. Precisa pastorear a si, ler a Bíblia, orar, ter vida com Deus, devocional com Deus. Amado pastor, existem alguns pregadores que são dados oportunidades para pregar com um mês de antecedência. Ao invés de se dedicar na pesquisa da palavra de Deus para trazer uma comida sólida para o povo de Deus, passa dia após dia, chega no dia da pregação, vem aqui, faz uma oração e diz: Deus me revela para eu pregar uma palavra para o povo de Deus. Não é assim. Temos que nos dedicar à palavra de Deus. Hoje estão a surgir muitas heresias lá fora. E muita gente anda à procura desses profetas que andam por aí. Eu sempre tenho dito, até colocam tapete vermelho para o profeta entrar dentro da igreja. E muitos irmãos sem o conhecimento da palavra de Deus vão correndo atrás dos profetas. Abandonar igrejas que prega a palavra viva, a palavra verdadeira, que vai levar para o céu. Vai atrás de um homem
Mas, irmãos, Atulu paliaka. nós temos que andar atrás do nosso Deus. E sabemos que nesta igreja, na Assembleia de Deus, prega-se a palavra de Deus. E o seu trabalho, meu amado pastor, dedique-se na palavra de Deus. Mesmo que alguns fujam, eles devem fugir por causa do verdadeiro evangelho. Amém! Contaram-me uma história que eu nunca esqueço. Um certo pregador foi convidado para ir pregar numa igreja. Presta atenção. Quando ele chegou na igreja, deram-lhe oportunidade para sentar ao lado do pastor. Assim como eu, hoje, com muita honra e fiquei muito feliz, fiquei sentado ao lado do pastor da igreja. E pronto, o culto vai, o culto vem. A um dado momento, haviam alguns obreiros ali que disseram para o pregador: pregador, não prega contra Chuco, porque aqui um dos irmãos mais poderosos desta igreja é viciado no aviador. Senão vamos perder aquele irmão. E o dízimo dele não vamos conseguir terminar esta igreja. Aí o pregador ouviu e disse: tá bom. A faltarem 5 minutos para a pregação, de repente veio o adjunto do pastor. Não é? Pastor tem adjunto aqui? Quem é o adjunto? Não é o ancião Dimo, não. É daquela outra igreja. Disse assim: amigo, não prega contra o adultério. Porque a família fundadora desta igreja, eles vivem numa situação terrível. Esta família fundadora, o homem tem um caso com uma amante. Mas ele não abandona a igreja, está aqui. Se nós falarmos contra o adultério, vamos entristecer essa família. Senão vão expulsar o pastor da igreja. E, finalmente, o pregador se levantou, veio até o púlpito, depois de várias frases, disse assim: meus amados, eu estou encrencado. Não posso falar contra os jogos. Não posso falar contra adultério. Não posso falar contra mentira. Eu já não sei mais o que eu vou pregar. Aí se levantou um irmão lá na ponta. Disse: prega contra os judeus. Não tem nenhum judeus nesta igreja. Então eu só tinha que falar dos judeus. Mas pastor tem que pregar sobre todo o desígnio de Deus. Não importa se o irmão mais poderoso da igreja está a viver e está a fazer isto. Prega a palavra. Não importa se algum familiar nosso está a viver desta maneira. Prega a palavra. Não importa se um membro do ministério cometeu um erro. Prega a palavra. É a palavra que cuida desta igreja. O nosso compromisso é com a palavra de Deus. Hás de ver que Deus vai poldar essa igreja, e aqueles que permanecerão serão os firmes filhos de Deus. Aleluia! Amém! Ponto número 3. Vamos seguir. Quantos minutos eu tenho aqui? Lá na baixo o culto termina 11 em ponto. Prega a palavra, né? Amém. Glória a Jesus. Ponto número 3. O compromisso do pastor com a igreja.
Nile igreja look. Isto fala profundamente ao meu coração. Meye kina uri mpaka wandimo na kawo chini. Olha comigo no versículo 20. Versículo 20, já vimos aí? Diz assim: jamais deixando-vos de anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar. Olha só, publicamente e também de casa em casa. Repita comigo, diga publicamente. Segundo, de casa em casa. Primeiro, pastor não tem ovelha predileta. Ule makele karna ule ipiti pitawe ya wire la dve jawo. Não pode escolher ovelha. Hire ke wira ila pitawe ila utalla wire ba ila. Segundo, escutar bem o que estamos a falar. Yonaeli. Pastor deve visitar os crentes. Ule mhole lihana a totolaka ale makerenti. Paulo diz que ele pregava a palavra de casa em casa. Paulo ngima wira ana alla nulumo itoko kwa itoko. Havia uma situação na casa de uma irmã. Vai para lá e prega a palavra. Tem um irmão doente, está hospitalizado. Vai lá e prega a palavra. De casa em casa. Tiago 5, versículo 14, para dar base nisso que nós estamos a falar agora. Tiago, abra comigo, por favor. Tiago 5, versículo 14. Obrigado. Tiago 5, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: está alguém entre vós doentes? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Crentes, e também... Me desculpe, eu não estou acostumado a pregar com tradutor. Amém? Amém. Crentes, se existir alguém doente, tiver alguma necessidade nas suas casas, precisa comunicar à liderança da igreja, falar da sua situação, compartilhar a sua necessidade. E a igreja tem por dever atender a sua situação. De onde que você tirou isso, amado pastor? Acabamos de ler agora Tiago 4, versículo 17. Perdão, Tiago 5, versículo 14. Diz assim, mais uma vez: está alguém entre vós doente? Ele, essa pessoa doente, tem que chamar os presbíteros da igreja. Por quê? O dever do pastor é visitar o crente. Mas existe muito crente malandro por aí, passo a expressão. Adoece, chega numa situação, está a inaugurar a casa dele e não comunica ao pastor. E ele quer que o pastor adivinhe que ele estava doente. Depois que ele fica bem, vem cobrar a igreja. Esta igreja não tem amor. Adoeci lá 2 meses e ninguém veio me visitar. O pastor é o quê? É feiticeiro para adivinhar que você estava doente? Ele tem bola de cristal para adivinhar que você estava numa situação? Amém? Mais um versículo só para fecharmos esse ponto. Romanos 12, versículo 13. Romanos 12, versículo 13. Quem já achou, diz amém. Amém. Um irmão que tem uma voz muito forte para ler, por favor. Romanos 12, 13, por favor. Assim diz a palavra do Senhor.
Romanos 12, versículo 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade. Amém. Vamos lá agora repetir junto. Comunicai com os santos as suas necessidades. Calma lá. O seu dever como crente é comunicar. Eu, às vezes, vou confessar uma coisa. Eu achava o meu pastor, Bonaher, lá em casa, que ele exagerava muito nesse ponto. Ele vinha na igreja e zangava muito a igreja. Vocês, quando viajam, não me comunicam. E zangava e dizia, mas este velho, acho que é velhice. Qualquer viagem tem que informar que está a viajar. Como? Comprar caro tem que informar como? Mas depois achei aqui, está aqui. Amém! Aleluia! Você comprou teu carro, quer andar bem, não quer fazer acidente, porque tem muitas coisas nesse caminho. Comunica! Epa, comprei minha cinquentinha ali, amado pastor. Estou a pedir tirar 2 minutos. Impor as mãos assim, diz em nome de Jesus que esta motorizada seja uma bênção na vida deste irmão. Se o outro dono desta motorizada é o endemoniado, sai os demônios. Para que traga bênção na vida deste irmão. Aí de ver você vai andar bem, numa boa. Por quê? Porque você comunicou com os santos. Glória a Deus! Então, o papel de um líder, o papel de um pastor é pregar publicamente na igreja, nos lugares públicos e também nos cultos familiares e nas casas das pessoas. A seguir, último ponto. O compromisso do pastor com o dinheiro. Versículo 33. Versículo 33, por favor. Versículo 33, já achamos? Alguém pode ler para mim, por favor? Assim diz a mensagem do Senhor. Amém. Atos 20, 33. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. 33 e 34, meu amado. 34. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Amém. Amém. Para encerrar, meus amados, o dinheiro nunca foi o vetor do ministério de Paulo. Ele não estava no ministério por causa do dinheiro dos crentes. Ele não estava no ministério para enriquecer no ministério. Não estava para isso. O que motivava o coração do Paulo é ver Cristo edificado na vida dos crentes. Por isso ele não era uma pessoa cobiçosa. É papel da igreja, meus queridos, sustentar o pastor da igreja. Estes nossos irmãos, por favor, minha mãe, fiquem em pé. A esposa do pastor, vou exagerar no argumento, não pode sair descalça de casa para a igreja enquanto a igreja está a ver, meus amados. O pastor da igreja não pode ter o mesmo casaco. Um casaco só. Enquanto entra valores na caixa da igreja. A igreja pode se organizar, não pode vir da iniciativa dele. Ou dá um sustento condigno ao pastor da igreja, ou façam algumas ofertas alçadas para o pastor da igreja. Amém.
Amém? O pastor não mete a mão no dinheiro da igreja. Mas o pastor não pode passar necessidade no meio do povo de Deus. Porque nem que seja pouco, nós temos. Eu vi aqui, nós demos dízimos, demos ofertas hoje. E é bíblico, quanto mais damos, Deus mais nos abençoa. Quanto mais você é fiel, Deus vai fazendo crescer os seus empreendimentos. Então cuidem destes homens, por favor. Estamos juntos? Amém. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Pode tomar assento. Para que não aconteça o que aconteceu com a igreja de Corinto. Já estou encerrando. 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 8 e 9. Olha o que o Paulo falou dos irmãos de Coríntios. 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 8 e 9. Deixe-me ver se este versículo... Deixe-me ver, acho que é 1 de Coríntios, deixe-me só olhar aqui. 1 de Coríntios 11, versículo 8 e 9. Não. Acho que é 2 de Coríntios mesmo. Vamos lá para lá, por favor. Isso. Amém. Diz assim: despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Amém? O que estava a acontecer? Paulo foi líder da igreja de Corinto por 1 ano e meio. E aquela igreja não deu sustento ao apóstolo Paulo. Paulo teve que juntar dois ofícios. Enquanto ele pregava e plantava a igreja de Corinto, ele também fazia tendas. E não somente, como não era suficiente, a igreja da Macedônia, que era mais pobre do que a igreja de Corinto, mandava ofertas para o apóstolo Paulo. Já pensou? Eu ser pastor da igreja lá de Paquite, que tem talvez alguns recursos mais avantajados do que esta igreja, mas a igreja de Josina Machel mandar salário para mim quando estou a liderar a igreja de Paquite. É isso que está acontecendo com Paulo. Por isso o apóstolo Paulo dizia assim: em muitas coisas eu vos louvo, mas isto não vos louvo, vocês estão reprovados. Porque vocês não deram sustento ao vosso líder, eu, Paulo. Amém. Amém. Podeis tomar assento. Amém. Amados, pedi ao nosso querido ali para fazer um registro, depois para termos uma lembrança para o nosso pastor. É uma mensagem que nós estamos trazendo nessa manhã, direcionada mais para o pastor e também para abençoar a igreja. Amém? Ontem eu fui à casa do nosso bispo perguntar o que eu devo trazer de mensagem para o povo amanhã, o nosso bispo Bonaher. Que tipo de mensagem?
Ngupini. Mpela kurana mingo. Ele disse, amanhã é a apresentação do pastor da igreja. Kuira kamele mpela kuatonya ale aholeli ogreja. Tem que trazer uma mensagem de exortação a ele, Wana ka mensagem oa tikinyera aina. a sua família. Ule chamaya. E falar da importância do papel de um pastor para que a igreja saiba também. Ni nuluma ka nteko ale ahole ni igreja kaleke tame ochu wala jamu. Por isso, abrimos esta passagem que acabamos de ler. Bimana na hutukula ula mhupi ule kalehu oma bisomola. Vamos ministrar sobre estes versículos Nimpela uhina jenya misitari nyaba. e depois, no final, traremos o nosso pastor para apresentar como pastor consagrado desta igreja. Wana numala liyo hubula na halawe hana ahole li huba nembe se kuholo ni kaleke oatonyo holo ogreja wira jule wira ala pampela ohole la igreja la paga. E acredito que é uma grande bênção para a igreja de Josina Machel. Kinaona manawira ile iriti orera para ile igreja Josina. O vosso líder não é mais um ancião. Ala hole nyu kanaka la tobano ancião. O vosso líder aqui é um pastor consagrado. Ala hole ari aholeli overali antata anru. É ou não é uma grande bênção para a igreja? Wira kunarera yorera kinakala orera. Então, nós viemos celebrar este ato solene e de extrema importância para esta igreja. Wira kahi ni wale utapela ula mpantula wale kale opel pangajola. Amém? Então, eu pedi para abrirmos a palavra do Senhor em Atos capítulo 20, Yo kala wale pela tugule ke ile libro ya ndu wana shirini. porque é uma palavra muito importante do apóstolo Paulo. Urule mhupi wore resinene wole ndumu hana Paulo. Paulo tinha chamado os pastores de Éfeso, Ule Paulo hai hana ala aholeli igreja de Éfeso nya. os presbíteros de Éfeso, Ale akala ihola kanya igreja de Éfeso. os bispos de Éfeso. Ale akulu Paulo Éfeso. No início são chamados de presbíteros, mas os presbíteros, na palavra de Deus, eles exercem o papel de pastoreio no meio do povo de Deus. Ya kale ohnya upataka na akala ntene kwa meji uhona wana wera ntina raga aholeli igreja luko. Está aí no versículo 28, Iri isita shirini na nani. onde ele faz exortações a estes homens. Nkale nye owata anyenda yale atwale. Diz que o Espírito Santo os constituiu como bispos. Ule nepa mtakatifu uhahela jera aina como alma bispo. O papel de bispo é papel de presidir sobre a igreja. Ule dreta koz mtekwa wala bispo uri para uvarla mocha koz ile igreja. E no mesmo versículo diz que o trabalho deles era para pastorear o rebanho de Deus. Wera ka mtekwa ayo are para uhakela nye kutipiti cha loko. Então, estamos num texto adequado para hoje. Niri ula mhupi uri próprio para nuko na ba. Primeiro, quero ter uns 3 minutos para introduzir o que estava a acontecer aqui. Kinala pela minuto mira para pela uhima itu yarania neola mhupola. Paulo era um grande missionário. Ule Paul ari nang mhupi muli para tinana. Pregava a palavra de Deus Ana hima na lumaluko. de cidade em cidade, Ile ipoma. aldeia em aldeia, Malde também. falando das grandezas do Senhor. Akalaka ahimaka umwe uno waluko. Ele falava da palavra de Deus Olu mane lumaluko. e não somente isso, ele demonstrava com poder o Deus que ele pregava. Por isso que vemos pessoas que eram doentes através da pregação de Paulo serem curadas. Por isso que vemos pessoas que estavam em um estado deplorável de jugo do inimigo serem libertas. Este é o ministério de um pregador. O pregador quer onde ele vá. Precisa demonstrar com poder o Deus que ele prega. Deixa Deus te usar. Não pode ficar tímido, porque o poder não é seu. O poder vem de Deus. Enquanto você prega, desafie o seu Deus. A Bíblia Sagrada diz: provai e vede que eu sou Deus. Se encontrar alguém que está doente enquanto você ministra a palavra de Deus, diz: em nome de Jesus seja curado. Hás de ver Deus a curar. Se encontrar alguém
Wampanyaka mtu um endemoniado, ule otumiria ni masetwani. opresso pelos demônios. Akaleka ohu hiya ni masetwani. Você, como um pregador da palavra, Weba na malalia ule mpupu wa luku. é necessário Unaalamulia. expulsar o demônio. Momo la nchasero. Não pode ser amigo do Satanás. Uhikaleke mpata nyawe. Não pode passar a mão na cabeça do demônio. Himbareleke satani mtata wa ndusho. Se ver alguém oprimido, Wamuonaka nchotu kachia. é preciso dizer: sai em nome de Jesus. Hás de ver no mesmo momento Deus já se manifestar. Aleluia! Glória a Deus! E as igrejas onde isto acontece são igrejas que crescem. Por quê? Porque nós estamos na África, amados. Infelizmente aqui as pessoas flertam com Satanás. Tem muita gente aí sendo esposas noturnas de um espírito maligno. Nesta mesma semana aqui me procurou uma mãe muito aflita. É uma executiva de uma grande empresa que eu não vou revelar, senão vou expor a senhora. Disse que a filha dela de 21 anos de idade não consegue estudar, foi à faculdade, não consegue terminar, foi só apenas um ano, desapareceu da faculdade. Depois tentaram lhe colocar numa escola de condução, ficou um mês, desapareceu da escola de condução. Não tem amigos. A vida dela é se trancar no quarto. Eu perguntei, mas o que ela faz lá no quarto? Ela fica no telefone, fica a assistir televisão. A mãe, uns prantos, dizia, não, ela não faz nada, simplesmente fica sentada. Mas depois pesquisaram e descobriram uma coisa, que a família dela deu um marido noturno que nas noites vem se deitar com aquela moça de 21 anos. A mãe tem muito dinheiro, o pai tem muito dinheiro, mas a vida daquela jovem está desgraçada. E eu disse, em nome de Jesus, esta jovem será liberta. Se o problema dela não é psicológico, não é social, se for espíritos malignos, nós vamos mandar obreiros lá para orar por ela. Este é o trabalho dos ministros de Deus. Pregar a palavra e pregar com poder. Não podemos ser amigos de Satanás. Amém. Aleluia. Igreja Josina Machel está aqui? Amém. Estamos a acompanhar? Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Então Paulo vivia fazendo isso. Ele estava em Mileto e sempre pregava a palavra. Em Efésios ele ficou 3 anos ministrando a palavra, plantando igreja. Enquanto ele estava em Éfeso, ele plantou igreja na Macedônia também. Ele criou um colégio de pastores, de presbíteros, enquanto ele estava lá. E chegou no fim dos 3 anos, ele disse, agora eu estou partindo, vou embora. Eu vou para Jerusalém. Conforme vocês ouviram a leitura, ele disse, eu vou lá e eu vou morrer, mas eu quero deixar alguns ensinamentos para vocês. E agora nós vamos ver esses ensinamentos. Primeira coisa, o compromisso do pastor com Deus. Olha comigo o versículo 19. Diz assim, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Pergunta que eu faço à igreja de Josina Machel. Paulo servia a quem?
Servia a quem? A Deus. Fuera kamar lan to kole luku. E no mesmo versículo diz, amado pastor, Yo la su torna himya nyu aholeli. que ele servia ao Senhor com o quê? Com lágrimas, Ana mar lan to kole luku ni mentori. provações, Chola uhia. pelas ciladas armadilhas que os judeus tinham constituído para o apóstolo Paulo, Nale matafa nye mira takala bangaja mashuda in mwere la kole Paulo. mas ele continuava. Mejena lela avira abaraka nteko. Amado pastor, infelizmente, Nyu aholeli. há de haver pessoas no ministério, na igreja, que vão colocar ciladas na sua vida. Wera kanaona nya ministerio uko kumela atu uwanja uhela kaja nye nipita. Uholo wenyu. Continua. Ndue uholo. Seja forte. Kale olipa. Ele disse que são judeus, conheciam a palavra. Anera wera arima shida uya achuela nulu muna lukuna. Mas Paulo diz o quê? Quando ele viu que as pessoas colocavam ciladas no caminho dele, ele ficou orgulhoso. Nera wera atu ya kala yesu na kai jom kijana mfreno nye nana kala etuto paka. Não. Mena. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades escondidas nas regiões celestiais. A pessoa a quem você serve chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que vai te recompensar. É Ele que vai te dar graça. O seu serviço está nele e não nos homens. Segundo ponto, o compromisso do pastor consigo mesmo. Versículo 18 e 28. Olha comigo. Versículo 18 diz assim: quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Olha o que o apóstolo Paulo está a falar. Ele olhava nos olhos dos irmãos e dizia assim: vocês sabem como é que eu me comportei aqui. Paulo não tinha medo de dizer assim: podem olhar para a minha vida é um livro aberto. Não tenho nada para esconder. Podem vasculhar. Sabem como é que eu me comporto com as mulheres. Sabem como eu lido com o dinheiro. Sabem como eu lido com a obra. Vocês sabem. E nem naquele dia ninguém se levantou para apontar o dedo a Paulo para dizer: você falhou, roubou dinheiro da igreja, fez isto. É isto aqui que eu tenho como prova contra ti. Amém? Aleluia. Por quê? Porque a primeira ovelha que um pastor tem que dirigir é a si mesmo. Paulo na epístola a Timóteo diz assim: tem cuidado de ti e da doutrina. Precisa pastorear assim. Ler a Bíblia. Orar. Ter vida com Deus. Devocional com Deus. Amado pastor, existem alguns pregadores que são dados oportunidades para pregar com um mês de antecedência. Ao invés de se dedicar na pesquisa da palavra de Deus para trazer uma comida sólida para o povo de Deus, passa dia após dia, chega no dia da pregação, vem aqui, faz uma oração e diz: Deus me revela para eu pregar uma palavra para o povo de Deus. Não é assim. Temos que nos dedicar à palavra de Deus. Hoje estão a surgir muitas heresias lá fora. E muita gente anda à procura
desses profetas que andam por aí. Nenkiani wakawale wiro hapo profeta mwana nata wale wewe pa kimnompela yoyo. Eu sempre tenho dito, até colocam um tapete vermelho para o profeta entrar dentro da igreja. Até não é que igreja kwa pela ka profeta kala igreja ile itapeti yoshera para avirika mamu eteke mamu. E muitos irmãos sem o conhecimento da palavra de Deus vão correndo atrás dos profetas. Ani nja hinkana no man luko le pinanja untawale yo profeta. Abandonar igrejas Uhia igreja nye chokwe. que prega a palavra viva, Ngimana no mo a palavra verdadeira, que vai levar para o céu. Vai atrás de um homem. Mas irmãos, nós temos que andar atrás do nosso Deus. E sabemos que nesta igreja, na Assembleia de Deus, prega-se a palavra de Deus. E o seu trabalho, meu amado pastor, dedique-se na palavra de Deus. Mesmo que alguns fujam, eles devem fugir por causa do verdadeiro evangelho. Amém! Contaram-me uma história que eu nunca esqueço. Um certo pregador foi convidado para ir pregar numa igreja. Presta atenção. Quando ele chegou na igreja, deram-lhe oportunidade para sentar ao lado do pastor. Assim como eu, hoje, com muita honra e fiquei muito feliz, fiquei sentado ao lado do pastor da igreja. E pronto, o culto vai, o culto vem. A um dado momento, haviam alguns obreiros ali que disseram para o pregador: pregador, não prega contra Chuco, porque aqui um dos irmãos mais poderosos desta igreja é viciado no aviador. Senão vamos perder aquele irmão. E o dízimo dele não vamos conseguir terminar esta igreja. Aí o pregador ouviu e disse: tá bom. A faltarem 5 minutos para a pregação, de repente veio o adjunto do pastor. Não é? Pastor tem adjunto aqui? Quem é o adjunto? Não é o ancião Jimo, não. É daquela outra igreja. Disse assim: amigo, não prega contra o adultério. Porque a família fundadora desta igreja, eles vivem numa situação terrível. Esta família fundadora, o homem tem um caso com uma amante. Mas ele não abandona a igreja, está aqui. Se nós falarmos contra o adultério, vamos entristecer essa família. Senão vão expulsar o pastor da igreja. E, finalmente, o pregador se levantou, veio até o púlpito. Depois de várias frases, disse assim: meus amados, eu estou encrencado. Não posso falar contra os jogos. Não posso falar contra adultério. Não posso falar contra mentira. Eu já não sei mais o que eu vou pregar. Aí se levantou um irmão lá na ponta. Disse: prega contra os judeus. Não tem nenhum judeus nesta igreja. Então eu só tinha que falar dos judeus. Mas pastor, tem que pregar sobre todo o desígnio de Deus. Não importa se o irmão mais poderoso da igreja está a viver e está a fazer isto. Prega a palavra. Não importa se algum familiar nosso está a viver desta maneira. Prega a palavra. Não importa se um membro do ministério cometeu um erro. Prega a palavra. É a palavra que cuida desta igreja.
O nosso compromisso é com a palavra de Deus. Hás de ver que Deus vai poldar essa igreja e aqueles que permanecerão serão os firmes filhos de Deus. Aleluia! Amém! Ponto número 3. Vamos seguir. Quantos minutos eu tenho aqui? Lá na baixo o culto termina 11 em ponto. Prega a palavra, né? Amém. Glória a Jesus. Ponto número 3. O compromisso do pastor com a igreja. Isto fala profundamente ao meu coração. Olha comigo no versículo 20. Versículo 20, já vimos aí? Diz assim: jamais deixando-vos de anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar. Olha só, publicamente e também de casa em casa. Repita comigo, diga publicamente. Segundo, de casa em casa. Primeiro, pastor não tem ovelha predileta. Não pode escolher a ovelha. Segundo, escutar bem o que estamos a falar. Um pastor deve visitar os crentes. Paulo diz que ele pregava a palavra de casa em casa. Havia uma situação na casa de uma irmã, vai para lá e prega a palavra. Tem um irmão doente, está hospitalizado, vai lá e prega a palavra. De casa em casa. Tiago 5, versículo 14, para dar base nisso que nós estamos a falar agora. Tiago, abra comigo, por favor. Tiago 5, versículo 14. Obrigado. Tiago 5, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Está alguém entre vós doentes? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Crentes e também... Me desculpe, eu não estou acostumado a pregar com tradutor. Amém? Amém. Crentes, se existir alguém doente, tiver alguma necessidade nas suas casas, precisa comunicar a liderança da igreja, falar da sua situação, compartilhar a sua necessidade. E a igreja tem por dever atender a sua situação. De onde que você tirou isso, amado pastor? Acabamos de ler agora Tiago 4, versículo 17. Perdão, Tiago 5, versículo 14. Diz assim, mais uma vez: está alguém entre vós doente? Ele, essa pessoa doente, tem que chamar os presbíteros da igreja. Por quê? O dever do pastor é visitar o crente. Mas existe muito crente malandro por aí, passo a expressão. Adoece, chega numa situação, está a inaugurar a casa dele e não comunica ao pastor.
Kana himera ahole dia. E ele quer que o pastor adivinhe que ele estava doente. Nyina mpele ka pastora ile hega wira ahole kala kala aragora kashana orenye. Depois que ele fica bem, vem cobrar a igreja. Esta igreja não tem amor. Kana abona ka pua ka pera ka monifento kanimo makini. Adoeci lá 2 meses e ninguém veio me visitar. Orenya mieri mi kawa ne pa jatelo aponu aka. O pastor é o quê? É feiticeiro para adivinhar que você estava doente? Ahole la akiri paruchula wira wordela afrana orenya la na temela. Ele tem bola de cristal para adivinhar que você estava numa situação? Ana bola wala kala ona jitu jota chola kwera ila are ila tomala mwela. Amém? Mais um versículo só para fecharmos esse ponto. Romanos 12, versículo 13. Porque eu sei que é uma situação que muitas igrejas enfrentam e passam por dificuldades. Romanos 12, versículo 13. Romanos 12, versículo 13. Quem já achou diz amém. Amém. Um irmão que tem uma voz muito forte para ler, por favor. Romanos 12, 13, por favor. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Romanos 12, versículo 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Amém. Amém. Vamos lá agora repetir junto. Comunicai com os santos as suas necessidades. Calma lá. O seu dever como crente é comunicar. Weba como muamini uri ulu macha. Eu, às vezes, vou confessar uma coisa. Eu achava o meu pastor, Bonaher, lá em casa, Miko ona wira ahole la ka pastora banheru wani go. que ele exagerava muito nesse ponto. Wira ana kala inyonya ka jeneni pura na Ele vinha na igreja e zangava muito a igreja. Vocês, quando viajam, não me comunicam. Mi aina ana uvira pera kanyu ngereza pera kanyu mo pera ka weta mpaka kamunhima ja. E zangava e dizia, mas este velho, acho que é Uvira velhice. pera ke apa ala me pode lato ulu alona. Anate pirrar. Qualquer viagem tem que informar que está a viajar. Como? Pele tu pavikino hano ahimera ka wira pa que poto pa. Comprar caro tem que informar como? Tumika ahimera ko wira go tumika. Mas depois achei aqui, está aqui. Ana mi kweli papa nya ka wira iria tikiaba. Amém! Aleluia! Você comprou teu carro, quer andar bem, não quer fazer acidente, porque tem muitas coisas nesse caminho. Wo tumika ara mpela weta sana wira oikale upindu ukela ka valeta ni porque Comunica! o hime ko ahimera ka kulpale. Epa, comprei minha cinquentinha ali, amado pastor. Estou a pedir tirar 2 minutos. Impor as mãos assim, diz em nome de Jesus que esta motorizada seja uma bênção na vida deste irmão. Se o outro dono desta motorizada é o endemoniado, sai os demônios. Para que traga bênção na vida deste irmão. Aí de ver você vai andar pé, numa boa. Por quê? Porque você comunicou com os santos. Glória a Deus! Então, o papel de um líder, o papel de um pastor é pregar publicamente na igreja, nos lugares públicos e também nos cultos familiares e nas casas das pessoas. A seguir, último ponto. O compromisso do pastor com o dinheiro. Versículo 33. Versículo 33, por favor. Versículo 33, já achamos? Alguém pode ler para mim, por favor? Assim diz a mensagem do Senhor. Atos 20, 33. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. 33 e 34, meu amado. 34. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Amém. Amém. Para encerrar, meus amados, o dinheiro nunca foi o vetor do ministério de Paulo.
Ele não estava no ministério por causa do dinheiro dos crentes. Ele não estava no ministério para enriquecer no ministério. Não, não estava para isso. O que motivava o coração do Paulo é ver Cristo edificado na vida dos crentes. Por isso ele não era uma pessoa cobiçosa. É papel da igreja, meus queridos, sustentar o pastor da igreja. Estes nossos irmãos, por favor, minha mãe, fiquem em pé. A esposa de pastor, vou exagerar no argumento, não pode sair descalça de casa para a igreja enquanto a igreja está a ver, meus amados. O pastor da igreja não pode ter o mesmo casaco, um casaco só, enquanto entra valores na caixa da igreja. A igreja pode se organizar, não pode vir da iniciativa dele. Ou dá um sustento condigno ao pastor da igreja, ou façam algumas ofertas alçadas para o pastor da igreja. Amém. Amém. O pastor não mete a mão no dinheiro da igreja. Mas o pastor não pode passar necessidade no meio do povo de Deus. Porque nem que seja pouco, nós temos. Eu vi aqui, nós demos dízimos, demos ofertas hoje. E é bíblico, quanto mais damos, Deus mais nos abençoa. Quanto mais você é fiel, Deus vai fazendo crescer os seus empreendimentos. Então cuidem destes homens, por favor. Estamos juntos? Amém. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Pode tomar assento. Para que não aconteça o que aconteceu com a igreja de Corinto. Já estou encerrando. 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 8 e 9. Olha o que o Paulo falou dos irmãos de Coríntios. 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 8 e 9. Amém. Diz assim: despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Amém? O que estava a acontecer? Paulo foi líder da igreja de Corinto por 1 ano e meio. E aquela igreja não deu sustento ao apóstolo Paulo. Paulo teve que juntar dois ofícios. Enquanto ele pregava e plantava a igreja de Corinto, ele também fazia tendas. E não somente, como não era suficiente, a igreja da Macedônia, que era mais pobre do que a igreja de Corinto, mandava ofertas para o apóstolo Paulo. Já pensou? Eu ser pastor da igreja lá de Paquite, que tem talvez alguns recursos mais avantajados do que esta igreja, mas a igreja de Josina Machel mandar salário para mim quando estou a liderar a igreja de Paquite. É isso que está acontecendo com Paulo. Por isso o apóstolo Paulo dizia assim: em muitas coisas eu vos louvo, mas isto não vos louvo, vocês estão reprovados. Porque vocês não deram sustento ao vosso líder, eu, Paulo. Aleluia. Deus está fazendo uma coisa muito bonita aqui. E nós vamos orar, toda a igreja vai levantar as mãos assim. O ministério desta igreja vai pedir para fazermos um círculo aqui, por favor. Juntamente com o ministério, faz um círculo aqui.
isso, os colegas deste nosso pai, nós vamos pedir mais uma vez para que Deus continue abençoando o ministério dele. Levante as suas mãos assim. Qual é a canção que nós vamos cantar, amados? Pedindo a presença do Espírito Santo aqui no nosso meio. Havia homem que andava no deserto, percorria pregando evangelho. Havia homem que andava no deserto, percorria pregando evangelho. O Senhor continue, Pai, cuidando destas vidas, Senhor Jesus. Dedicamos a eles na tua presença, Senhor Jesus. Reconhecemos o seu ministério pastoral, Senhor Jesus. Continua abençoando a eles, Senhor Jesus. Dá graça a eles, Senhor Jesus. No trabalho árduo, trabalho elevado, Senhor Jesus. Aleluia, exalta teu nome, Senhor. Glorifica teu nome, Senhor Jesus. Cuida deles, Senhor Jesus. Ajuda-lhes, Senhor Jesus. Coloque palavra de sabedoria, Pai amado. Coloque a palavra de sabedoria. Oremos. Pai amado, quero te agradecer e louvar pela vida do ancião Samuel, e agora ele é pastor Samuel. O Senhor separou a ele desde o ventre da sua mãe e hoje está sendo confirmado no meio desta congregação. Que o seu ministério seja frutífero, que o seu ministério seja aprovado entre os homens e aprovado diante de Deus. Usa ele com palavras de poder, palavras de bênção, palavras de graça sobre esta congregação, no nome de Jesus. Abençoa a sua esposa também, Senhor, que está sendo levantada, Pai, como a esposa de pastor, ajudando o ministério deste homem, auxiliando o ministério deste homem. Dá graça a ele, fortaleça ele, unja a tua filha, Pai amado, com graça, Senhor Jesus, para ajudar o seu esposo e também cuidar deste rebanho como esposa de pastor, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Daniel,